De acordo com a competência que me confere o regimento interno e a lei orgânica municipal, declaro abertos e instalados os trabalhos legislativos dessa quarta sessão, terceira extraordinária do ano em curso. Cumprimentar senhores vereadores, senhoras vereadoras, ao público presente, cumprimentar Cláudio Barbe, presidente do PSD, aos assessores, aos servidores da casa e todos aqueles que estejam nos acompanhando pelas redes sociais. Como não houve tempo hábil para a consignação da ata da sessão anterior, a mesma será apreciada na primeira sessão ordinária do ano em curso. Passaremos agora, então, à ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 1/2025, em segunda votação, de autoria do Poder Executivo. Promove a revisão geral anual da remuneração dos servidores da administração direta e dos servidores do Poder Legislativo do município de São Miguel do Oeste e dá outras providências. Coloco em discussão o projeto. Aberto para inscrição no sistema. Tem que dar 15 minutos. Com a palavra, a vereadora Cris Anata. Bom dia, presidente, bom dia, vereadores, bom dia, vereadoras, bom dia, público aqui presente. E aqui eu vejo no plenário, né, os assessores, os colaboradores dessa casa, então minha saudação, e também vejo os assessores novos, né? Então sejam bem-vindos também a essa casa. Quero me redimir ontem, que a minha assessora também está nova, né? Está mais magra, está mais bonita, né? E quero aqui também, com muito respeito, com muito carinho, cumprimentar cada cidadão miguelistino que acompanha o nosso trabalho. Então, as pessoas têm nos perguntado sobre se já começou os trabalhos legislativos. Então, a gente já vai informar aqui que oficialmente eles não iniciaram, porque as sessões, né, presidente, elas vão começar os trabalhos legislativos em fevereiro. Porém, nós somos convocados, então, pelo Poder Executivo, pelo prefeito Zanardi, para votarmos a questão da reposição salarial. É um projeto importante, servidores aguardam. Ontem nós tivemos um grande debate sobre essa situação, e o debate nessa casa ele é importante, e as pessoas têm que entender, né, que faz parte do parlamento fazer essas ponderações, cada uma com as suas ideias, porque nós representamos a soberania popular, né? Cada um com seus entendimentos, porém, né, aqui vou falar da minha atuação, o meu entendimento é baseado na verdade, né, no princípio da justiça e da proteção. E assim nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Então, esse projeto, né, ele veio um pouquinho diferente, um pouquinho porque tiraram um parágrafo, né, um pouquinho diferente do projeto dos anos anteriores do mandato, né, porque eu uso essa frase com todo respeito, né, esse mandato que inicia no Poder Executivo é do continuismo. Por que eu falo isso? Né? Porque o vice virou prefeito. Então, ele estava lá no outro poder. Então, as pessoas, né, entendem dessa forma e eu não consigo entender de outra forma que não é. Iniciou faz 10 dias? Faz 10 dias que iniciou. Né? Mas não é que uma administração, vamos dizer, ou os próprios secretários, teve a dança das cadeiras, né? Mas eles já estavam, né? E a maioria, um ou outro entrou, inclusive quero mandar um abraço para o meu amigo Lanz, né? Que também a gente foi propulsora dele estar na política, né? Meu amigo jornalista, e está lá na Secretaria de Obras, né? E quero mandar um abraço para todos os servidores públicos também lá das obras e para todos, porque também estão arrumando as pontes, né? Não sou do governo e nem da oposição, eu sou de opinião. Já vou deixar claro para vocês, né? Porque o poder independente, o poder legislativo, eu entendo que ele tem que ser independente e não conivente, né? Então, a minha atuação é dessa forma. Está certo, está errado, está errado. E eu vou continuar assim, até porque as pessoas avaliaram, o cidadão miguelistino avaliou e me recolocou aqui numa renovação onde todo mundo sentiu isso na pele.
Por bem, então, como eu estava falando desse projeto, tiraram aquele parágrafo, né, onde que diz a questão da valorização dos pisos. E aqui em São Miguel do Oeste, nós temos uma situação que o piso não vem sendo respeitado. Prova disso é aquela cartinha que o Sinte mandou, né, que o sindicato mandou, né, elaborou, enfim, a carta, o comunicado, enfim, dizendo que tem eu falo do piso dos magistérios nesse momento, dos professores. Aqui, meu grande abraço, reconhecimento. Enquanto vereadora, nunca tirei um direito sequer de ninguém. Muito pelo contrário, o que é bom, o que é de conquistado, a gente tem que assegurar. Assim se faz uma democracia plena. E, então, nós estamos num embate judicial, né? O município teve um entendimento, e que não foi um entendimento correto, isso virou um passivo judicial, né? Inclusive, final do ano, vou falar de novo para quem nos assiste nesse momento, o próprio Tribunal de Contas, já orientado por essa vereadora que já vinha falando várias vezes, várias moções, várias indicações, está errado, precisa corrigir, né? Fecharam os ouvidos. Tem os Buda, né, que fecham o ouvido, fecha assim, né? E o que levaram? Nós levamos um talagaço na justiça de precatórios de pagar uma situação que era correta. Era só seguir a lei, doutor delegado aí, o Zancanaro, meu amigo. Né? Só seguir a lei, né? Que é o nosso papel fiscalizar. Pois bem, não fizeram. Agora os vereadores, a população, vai ter que ajudar a pagar a conta. Porque não é o prefeito o CPF, é o CNPJ da prefeitura. Com isso, nós vamos deixar de ter investimento, inclusive. E dinheiro tem. Tem porque poderiam pagar com o dinheiro do Fundeb, que é para manutenção, desenvolvimento e valorização dos servidores públicos. Pois bem, então, a gente segue a vida e aqui a gente vai continuar falando, então, o que aconteceu. No final do ano, o Tribunal de Contas botou a faca no pescoço dos gestores. Do prefeito que saiu, e era para avisar o prefeito que ia assumir, que eles têm que pagar o piso. Então, a gente fica feliz pela nossa atuação, pela avisar e por trabalhar pelo bem de São Miguel do Oeste. Porque falar, a gente tem que ter esse discernimento, que quando eu falo, ou a minha atuação, não é crítica, é crítica construtiva. Se tivesse me ouvido, daqui a pouco esse dinheiro que tanto quer economizar podia ser valorizado em outras situações. Então, a gente fica feliz também que a gente sabe que está vindo uma mini-reforma, uma reforma, né, que a gente vai ficar atenta também, porque tem os 60% aí que a vereadora Marli colocou muito bem, até agradeço a fala que ela fez ontem, nos orientando também, que tem o limite prudencial da folha, que tem que cuidar, porque não pode dar mais o reajuste, mas também a gente sabe que vão criar alguns cargos, e eu espero que esses cargos que sejam criados sejam realmente de necessidade para atender a nossa população. Então, também nós temos uma outra situação dos pisos, né, que não foi cumprido dos agentes comunitários e de endemias, que o recurso vem do governo federal líquido para pagar o piso. O entendimento da administração passada, ou do continuismo, entendeu que o piso não é o salário base, era a remuneração. Outro talagaço na justiça. E pasme vocês, o dinheiro vinha certinho, era só de pagar o coisa. Agora, o que acontece? Na Constituição também federal, dizia que se o município criasse o vale alimentação, as progressões, os anuênios, tinha que sair dinheiro dos recursos do município. Mas daí a administração aí, o que entendeu? Não, vamos botar lá, pegou, veio 2 mil, vamos dizer, supor para a população, vamos descontar o vale alimentação, 600, 400, porque daí eles tiraram uma hora eles criam, outra hora, enfim, outro passivo judicial, mais um talagaço na justiça. E tudo isso interfere nessa reposição, inclusive salarial, que todas essas questões judiciais acabam não podendo ser, daqui a pouco, reajustadas, dando valor melhor, porque não fizeram uma gestão eficiente. Então, aqui a gente deixa o nosso recado a todos os servidores públicos municipais, ao nosso cidadão Miguel Estino também, que acompanha o nosso trabalho, que nós vamos continuar fazendo um trabalho de excelência, sempre falando a verdade, baseado em dados, inclusive amparados pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça e também pelo Tribunal de Contas, e também sempre ouvindo a população, porque o meu dever aqui é representar o nosso cidadão Miguel Estino, é cuidar das pessoas, e nós vamos permanecer. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora Crisanata. Com a palavra, a vereadora Andréa Rebelato. Bom dia a todos, bom dia, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, ao nosso presidente do PSD, partido ao qual faço parte, e preciso fazer um agradecimento especial pela oportunidade, aos servidores da casa e ao público que nos acompanha através das redes sociais. Presidente, eu já declaro meu voto favorável ao projeto, reafirmo o meu compromisso com a valorização do servidor público municipal, que é aquele profissional que está com a gestão pública e fazendo com que essa gestão pública aconteça e funcione em nossa cidade. Esse reajuste, nós todos aqui sabemos que para muitos pode não ser o ideal, mas eu acredito que o prefeito Zanardi vai ter um cuidado muito especial com os servidores, tanto na questão da valorização salarial, quanto nas outras formas de valorização profissional. Eu tenho certeza também, colegas vereadores e vereadoras, que o prefeito, após verificar o caixa do nosso município, ele vai trabalhar principalmente para cumprir o que está previsto em lei, vereadora Cris, no que é relativo aos pisos salariais dos professores e dos agentes de endemias. É o início de uma nova gestão? Sim. Nós temos que dar um voto de confiança ao nosso prefeito. Sim, Zanardi era o vice, vereadora. Mas, graças a Deus, gente, os seres humanos, eles não são iguais. Nós somos pessoas diferentes, com ideias diferentes, com pensamentos diferentes. Então, e que bom isso. Isso é muito bom, isso é saudável, porque assim nós podemos sempre ter um debate saudável para o bem de São Miguel do Oeste. Por isso, eu acredito muito na gestão que está iniciando agora e que ela vai olhar com carinho para todos os nossos servidores municipais, em especial essas questões dos pisos salariais, dos professores e dos agentes de endemia, que tanto bem fazem para a nossa comunidade, onde atendem os nossos filhos. O meu filho foi na creche desde os 6 meses, e nós sabemos a importância que esses profissionais têm para o nosso município. Então, e nós, né, com certeza, estaremos aqui para apoiar essa administração, mas também para fiscalizar e cobrar que a lei seja cumprida. Então, seria isso, senhor presidente, meu voto favorável. Obrigado, vereadora Andréa. Ainda em discussão o projeto. Com a palavra, vereador Adilson Pandolfo. Minha saudação ao presidente dessa casa, aos demais vereadores e vereadoras, também aos servidores, servidoras, enfim, visitantes e aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais. De fato, o projeto que propõe a reposição inflacionária aos servidores, ele é um projeto importante e necessário, né? Necessário porque o conjunto dos servidores tem, além do direito, né, merecem o reconhecimento. Muito embora a gente questione e muito o índice de aumento real, né, então somente 0,17%. Né, é um aumento ínfimo, né, que não condiz com a realidade do nosso município, né, principalmente porque ao longo aí dos últimos anos, inclusive não muito agora, no final do mandato mesmo, né, o ex-prefeito Wilson Trevisan, ele disse o seguinte, que o município teve um aumento no seu movimento econômico de 750 milhões para 1,5 bilhão. E isso, de fato, também deve ter reflexos, né, na receita, que aumentou na mesma proporção. Ou seja, se a receita aumentou na mesma proporção e ainda assim o município não tem dinheiro para dar um aumento real maior aos servidores, é porque algo aí não está muito bem gestionado, como se propagou muito nos últimos 8 anos. Né? Então, acho que isso é de lamentar. Né? 0,7% é um valor muito baixo. Deveríamos, com certeza, ter o reconhecimento e ter um aumento real maior do que esse. Né? A outra questão é o debate que a gente fez ontem em relação à questão do piso da categoria. Né? Ou seja, quando propomos a emenda que foi rejeitada na sessão de ontem, propomos exatamente porque
muito embora toda essa progressão na receita do município, né, não está havendo o reconhecimento do executivo com a classe dos professores do magistério ao não pagar o piso, né, ou utilizar-se de benefícios ou vantagens para dizer que está pagando o piso, né, e questionar isso judicialmente, tanto que o sindicato entrou na justiça, como bem falou a vereadora Cris aqui que me antecedeu. Então, isso é lamentável e a proposição da emenda vinha nesse sentido. Precisamos garantir que, e eu tenho ouvido aqui de vários vereadores do governo, e que bom que estão falando isso, né, que o governo deve mandar nos próximos meses, né, uma proposta para que isso seja efetivamente garantido. Então, esperamos que isso efetivamente aconteça, né, até para que se reconheça o trabalho excepcional que os servidores fazem em todas as áreas, né. E quanto à segunda emenda que foi rejeitada ontem, né, que era a da supressão do artigo que prevê a reposição inflacionária aos agentes políticos, né, também dizer que, infelizmente, né, infelizmente, a 17ª legislatura, né, deixou de cumprir a sua função quando não observou a lei orgânica que diz que a legislatura anterior, num prazo de 6 meses antes do término, antes do pleito eleitoral, deve fixar o subsídio dos agentes políticos, né? E a legislatura anterior não fixou. E aí sobrou para nós aqui, na primeira sessão extraordinária, votar uma reposição dos subsídios, dos nossos próprios subsídios. Então, isso é que eu entendo que está equivocado, está errado, e por isso nós propomos a supressão. Até porque também, se nós analisar, né, estamos aprovando, né, a reposição inflacionária para os agentes políticos, né, e concedendo tão somente 0,17% aos servidores. Esse é o meu questionamento, mas de qualquer forma, como já falei ontem, já foi nossa posição, né, não podemos prejudicar o conjunto dos servidores, ainda que vão receber um valor ínfimo, né, de ganho real, né, a gente vai votar favoravelmente ao projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Pandolfo. Com a palavra, a vereadora Silvia Kuhn. Gostaria de cumprimentar o presidente Javier, estender meus cumprimentos às vereadoras, aos vereadores, aos servidores da casa, às pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de dizer que ontem eu recebi uma ligação de uma professora que eu acho que alguém entendeu de forma equivocada o projeto de ontem. Então, por isso é importante a gente usar esse espaço para esclarecimento. Silvia, você votou contra o piso nacional do magistério? Não, gente. O piso nacional é lei. Ele só precisa ser implantado pelo prefeito. Então, isso, eu volto a dizer, sempre que tiverem uma dúvida, nos procure, mas é isso que precisa ser dito. Nós não estávamos votando questão de piso de professores, simplesmente a reposição salarial em função da inflação, que acontece todo início de ano. Também me foi dito, uma outra pessoa, a gente sempre recebe as mensagens, você só defende os professores. Gente, eu não defendo só os professores. Qualquer situação que vier aqui, eu vou ser imparcial em relação ao funcionalismo, porque a máquina pública só funciona se toda a engrenagem pega junto. E nenhum prefeito, por melhor que seja, se não tiver uma equipe competente que dê o suporte técnico para ele, vai sair do chão. Isso tenho dito inúmeras vezes. Então, assim, ó, eu venho da área da educação há mais de 30 anos na área da educação. É óbvio que o meu dia a dia foi a área da educação. Então, eu tenho uma afinidade porque eu vim de lá. E eu conheço a realidade do que é estar com uma sala cheia, com múltiplas diferenças em sala de aula que precisam ser atendidas e não ter o respaldo necessário. E não é por conta de governo A, governo B, isso vem acontecendo ao longo dos anos e é isso que nós precisamos conversar, curar a ferida, procurar estancar essa sangria que é injusta, né? Em relação aos servidores, reafirmo, eu acredito, de fato, que esse governo vai ter um olhar diferenciado. Tá? É isso que a gente está apostando. A gente não quer regalias, nós não queremos mordomias, nem eles querem isso. Eles só querem o respeito e os direitos. E dizer mais, que o ex-vereador, presidente agora do PSD, esteve conosco no MDB, o Cláudio Barca, acompanhou. Eu lembro que no ano de 1996 eu estava professora e nós tivemos vários direitos retirados da nossa ficha funcional, direitos não pagos, enfim, né?
o acesso, anuênios, enfim. E olha só como as coisas mudam, né? Quem diria que hoje eu estaria aqui tendo uma fala totalmente diferente daquela? Na época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Na época, eu não entrei na justiça para cobrar esses direitos, porque eu tinha entendimento que eu ia estar em atrito com a pessoa do prefeito. Gente, não é assim. Qualquer servidor que se sentir lesado em seus direitos deve sim entrar na justiça contra a empresa, a prefeitura. Obviamente, quem vai responder com recursos da prefeitura é o gestor, é o prefeito. Então, eu não entrei na justiça e meus colegas ganharam recursos, direitos que eram justos, né, e valores significativos, de alguns que foram mandados embora, que eram efetivos, foram mandados embora, trabalharam em outras redes e conseguiram fazer sem querer uma poupança programada, né? Depois receberam, e isso eu realmente concordo. Quem tem prejuízo com isso é o município. E quem é que paga os impostos são os munícipes. Então, a gente precisa, sim, ter bastante cautela na hora de tomar uma decisão. Não pode ser no oba-oba, tem que ser uma equipe que planeja, sim, de acordo com a disponibilidade financeira também. E nós tivemos prefeitos que não concederam, não exigiram, não colocaram na lei, por exemplo, a questão do IPTU, do reajuste do IPTU, e foram processados por isso. Então, o gestor da pasta, o prefeito, tem que ter muita responsabilidade e a equipe tem que pegar junto para acertar. São essas as minhas considerações e estarei aqui para defender o funcionalismo, sim. Mas nós precisamos entender que nós precisamos trabalhar com os recursos possíveis para nós não termos problemas de pagamento como nós já tivemos em alguns anos. Então, a gente não quer voltar para essa época ruim, né? E pensar para frente e dar um voto de confiança, pegar junto, buscar soluções junto com o Executivo de São Miguel do Oeste, que iniciou agora no 1º de janeiro. Seriam essas minhas considerações e desejar meu voto favorável. Obrigado, vereadora Silvia. Ontem eu acabei não manifestando sobre o projeto e gostaria de fazer algumas considerações. Inicialmente, a questão da reposição em si, ela já é fixada em lei, e o índice é o IPCA, por isso que temos esse percentual a ser repassado. Concordo com o que os vereadores colocaram aqui, a questão do 0,17 é muito pequena nesse momento, e pelo que a gente apurou, ela foi acordada com o sindicato dos servidores, para que nesse momento, e aí na fala de alguns vereadores aqui, nesse momento em que se está tomando par, realmente, embora o prefeito atual tivesse sido vice na gestão anterior, ele está realmente tendo conhecimento de toda a situação e do que tem de previsto para frente. Então, acordaram dessa forma e acredito que na sequência aí terão um olhar diferenciado, e é a promessa que se tem para esse governo, que um governo mais com foco nas pessoas. E aí, o que a vereadora Silvia colocou aqui, a importância de se cuidar dos servidores, até porque, e essa defesa eu preciso fazer, os servidores que nós temos no município são muito competentes e comprometidos. A gente tem, até pela natureza nossa, uma questão de quando a gente tem um problema, a gente generalizar. Quando é mal atendido por um, generalizar. Quando alguém não trabalha direito, generalizar que todos fazem daquela forma. A gente sabe, no geral, e não vou nem falar na questão do Executivo, vou falar pela Câmara dos Vereadores. Acompanhei nos últimos 4 anos o trabalho dos servidores aqui da casa. Trabalho comprometido, trabalho que, com certeza, faz jus, não só o que ganham, deveriam ganhar mais ainda, tá? Porque todos eles desempenham suas atividades com afinco, participam de tudo que é proposto para eles e, com toda certeza, fazem o andamento da Câmara ser correto e ser de uma forma tranquila. Então, essa defesa que faço dos servidores da Câmara, acredito que podemos estender para os servidores do Executivo também, e que possamos valorizá-los na medida do possível. Muito bem lembrado que temos limite para isso também. Então, temos que ter esse cuidado, e a promessa do Executivo é que, quando vier esse reajuste, essa melhoria salarial,
venha já com todo o amparo da onde vai sair esse dinheiro, toda a questão financeira que vai possibilitar que realmente aconteça isso. Então, vamos aguardar, vamos estar cobrando, e aqui é papel de todos os vereadores estar acompanhando isso e cobrando que realmente, no momento possível, ocorra essas mudanças. Então, seria essa minha fala. Passo a palavra agora para a vereadora Ana Flávia. Bom dia, presidente, bom dia aos demais colegas, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui e em casa. Bom, primeiro, já que a vereadora Cris Zanata reavivou o debate da emenda que eu propus ontem, que a bancada do PT propôs ontem, eu quero falar que, se o argumento é que a inclusão do parágrafo único que nós sugerimos não vai mudar nada, que inclusive, ok, está na nota do sindicato, então, o que custa colocar? Porque, enquanto trabalhadora em processos judiciais, eu vejo que quando tem, principalmente quando se trata de serviço público, que tudo precisa estar previsto em lei, quando tem mais artigo, mais legislação que corrobora os argumentos, sempre é melhor. Então, na minha visão, seria mais benéfico aos servidores que houvesse a inclusão desse artigo. Inclusive, vocês também alegaram que esse artigo não é necessário porque tem previsão em lei federal, mas que o governo não cumpre essa lei federal e vocês, inclusive, esperam que esse governo cumpra. Tudo bem, espero também e pretendo que todos fiscalizemos nesse sentido. Mas a vereadora Cris Zanata bem pontuou que essas questões, quando não cumpridas, sempre envoltam em ações judiciais, e toda vez, essas ações judiciais sempre custam mais aos cofres públicos, porque toda vez que o município é condenado nessas ações, a gente precisa pagar muito mais, porque vai incidir juros mensais. Então, são sempre decisões que têm que ser muito bem analisadas antes de ser tomadas. Mas tudo bem. E com relação ao projeto de lei, eu me manifesto novamente que, claro, se as emendas tivessem sido aprovadas seria melhor, mas nesse caso, como não foram e não quero prejudicar os servidores, é uma classe que eu jamais vou prejudicar, muito pelo contrário, eu vou votar favorável novamente nessa segunda votação, mas eu reafirmo que é um ganho real muito pequeno e que, infelizmente, não tem muito o que fazer, mas eu nunca vi em todo esse tempo. Inclusive, eu não falei, mas além dos meus pais serem servidores públicos, eles sempre foram sindicalistas, então eu sempre ouvi muito bem esses discursos, e eu nunca vi um governo falando assim, eu estou com dinheiro de sobra, vou aplicar nos servidores públicos. É sempre economizar, e muitas vezes essa economia tem que sair do serviço público. E eu espero que isso não aconteça e que essa classe seja olhada com mais carinho nesses anos que se aproximam. E de mais a mais, a Cris citou também a questão do Vale Alimentação, e a Cici falou que foi na época que ela foi gestora, e eu queria falar também que alguns vieram me falar a questão, alguns servidores me pontuaram o fato de que o Vale Alimentação do Poder Executivo está muito diferente, muito inferior ao dos servidores do Poder Legislativo. Então, se vocês pudessem olhar essa situação, porque o Vale Alimentação tem que ser proposto pelo Poder Executivo, a gente não pode propor isso. Se fosse olhado com mais cuidado essa situação também, já que ele foi suspenso por um período, eu acredito que seria uma coisa boa a ser feita pelos servidores. Apesar de ser um penduricalho, né? Seria bom que seja valorizado o vencimento do servidor. Mas, já que os governos, no geral, gostam de beneficiar dessa forma, que olhem com cuidado também. Eram essas minhas considerações. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Ana Flávia. Com a palavra, vereadora Cici. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, assessores. Bom dia, o presidente do meu partido, o Barpe, que está aqui, o presidente do PSD. Obrigada por ter vindo. Cumprimentar o Gelson, meu amigo de longa data. Enfim, bom dia, Tia Ju. Bom dia, os funcionários da casa. Bom dia a quem está nos assistindo pelas redes sociais. Eu entendo, vereador Javier, que as emendas já foram votadas ontem e que nós temos que seguir adiante e dar um voto de confiança ao novo governo.
É natural e é normal que as críticas existam, né? Eu acho que isso faz parte da democracia e eu sugiro que nós continuemos, que vamos adiante, vamos colocar em votação esse projeto, porque eu acho que o que tínhamos que discutir, discutimos ontem. Obrigado, vereadora Cici. Não havendo mais inscritos para discussão, eu coloco em votação o projeto. Projeto aberto no sistema para votação. Meu voto é favorável. Ok, concluído o processo, então, projeto aprovado por unanimidade com voto verbal do vereador Vivi. Colocar para os senhores vereadores e aqueles que nos acompanham que, dentro do possível, manteremos as nossas sessões à noite, até porque sabemos que todos têm seus compromissos. Antecipamos essas para fazer pela manhã, para dar agilidade, para que possa ser processada a folha de pagamento dos servidores a tempo, então, das datas corretas de pagamento, mas, dentro do possível, manteremos durante o ano as sessões à noite. Declaro encerrada a presente sessão ordinária, sessão extraordinária. Agradeço a presença de todos os senhores vereadores e ao público que nos acompanhou. Comunico aos senhores vereadores, até para a organização dos mesmos, que as sessões ordinárias do mês de fevereiro começarão no dia 11 de fevereiro, às 19 horas, e oportunamente passaremos o calendário das demais sessões do mês. Obrigado a todos, tenham um excepcional dia.